Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como determinar a raiz exata de um número. Esse vídeo é mais um da série Matemática para Pensar. Primeiro eu vou determinar a raiz de alguns números pela fatoração. Então nós temos que a raiz de 36 vale 6. Basta olhar para a sua fatoração que você sabe que realmente o resultado é esse. O 2 aparece duas vezes nessa fatoração, então 2 é um número que vai sair da raiz. E o 3 também aparece duas vezes nessa fatoração. O 3 também sai da raiz. Então nós temos 2 vezes 3 fora da raiz. Realmente a raiz de 36 vale 6. Agora aqui do lado um outro exemplo. A raiz de 48 ela vale 4 raiz de 3. Vamos olhar para a sua fatoração. Aqui nós temos o número 2 aparecendo duas vezes, esse número sai da raiz. Nós temos mais uma vez o 2 aparecendo duas vezes, ele também sai da raiz. E o 3, como aparece só uma vez, esse não sai da raiz. Então nós temos o 2 que saiu da raiz, vezes 2, e dentro da raiz continua o 3. Realmente a raiz de 48 é igual a 4 raiz de 3. E nós podemos classificar da seguinte maneira. O 36 nós podemos dizer que apresenta uma raiz exata porque nós temos um número natural que representa a sua raiz. O 6 vezes 6, ele dá o 36. Então, o 36 ele apresenta uma raiz exata. Já o 48, ele não apresenta uma raiz exata. Não existe um número natural que represente a sua raiz. Não tem um número natural que multiplicado por ele mesmo que deu 48. Então, 48 vamos dizer que não apresenta uma raiz exata. Nesse vídeo, nós vamos tratar de um método para encontrar as raízes exatas. Então, nós vamos concentrar a atenção nos números que possuem raiz exata. Nesse slide, nós começamos a explorar um pouquinho desses números. Vamos colocar aqui os primeiros números que apresentam raiz exata. Então, o número 1 apresenta raiz exata, porque 1 vezes 1 dá 1. A sua raiz exata vale 1. O 4, ele apresenta a raiz exata, a sua raiz é 2. O 9 apresenta a raiz exata, sua raiz é 3. E assim por diante. O 16, 25, 36, todos esses apresentam raiz exata. Vamos colocar um pouquinho mais aqui de multiplicações. E nós temos que o 121 também apresenta raiz exata, que vale 11. 144 também tem raiz exata, que vale 12, e assim por diante. Pronto, aqui nós já temos uma ideia suficiente de como funciona a lógica dos números que apresentam raiz exata. Nós podemos dizer isso daqui sobre eles. Os números que possuem raiz exata, eles terminam em 0, 1, 4, 5, 6 e 9. Então, se vocês separarem bem, todos esses que eu listei aqui, eles apresentam raiz exata e todos eles realmente terminam com esses algarismos. Uma observação muito importante. Eu coloquei aqui, números terminados em 4, de 1 até 100. E de todos esses números terminados em 4, nós temos que apenas 2 deles apresentam raiz exata. Então, os números terminados em 4, eles podem apresentar raiz exata, mas não necessariamente. E nós podemos, então, tirar essas conclusões aqui. A primeira delas, os números terminados em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, todo número terminado com esses algarismos, eles podem ter raiz exata. Então, terminou com qualquer um desses algarismos, eles podem ter raiz exata, mas também podem não ter. E conclusão número 2. Os que são terminados em 2, 3, 7 e 8, esses aqui com certeza não têm raiz exata. Tá? Então, se o seu número tiver raiz exata, ele tem que terminar com aqueles algarismos lá em cima. 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Então, vamos utilizar essas ideias aqui para verificar se os nossos números eles têm raiz exata e se tiver, vamos achar a sua raiz.
Aqui o primeiro exemplo, raiz de 256. Então, só de bater o olho nesse número, nós sabemos que ele pode ter uma raiz exata. Agora, nós temos que verificar se realmente ele tem ou se ele não tem. As raízes possíveis para esse número aqui são os que terminam em 4. 4, 14, 24. Qualquer um desses números aqui, eles podem ser a raiz exata do 256. Mas também os terminados em 6. 6, 16, 26. Todos esses daqui também podem ser a raiz exata do 256. Vamos limitar um pouquinho. Nós sabemos que 10 vezes 10 dá 100 e que 20 vezes 20 dá 400. Isso aqui ajuda muito. Então, quer dizer que se esse número tiver uma raiz exata, tem que ser maior do que 10 e tem que ser menor do que 20. Porque o 256 ele é maior do que 100 e menor do que 400. Quer dizer que o 4 e o 6 não podem ser raiz exata desse número, porque são menores do que 10. E também não pode ser o 24 ou o 26, que são maiores do que o 20. Então, se o 256 ele apresenta uma raiz exata, a sua raiz só pode ser o 14 ou o 16. E agora o que nos basta é confirmar se algum dos dois é a raiz do 256. Primeiro, 14. Multiplicando 14 por ele mesmo, dá 196. Então o 14 ele não é a raiz exata do 256. O 14 é a raiz exata do 196. Então o 14 não é. Agora, se fizermos 16 vezes 16, dá 256. Muito bom. Então quer dizer que o 16 ele é a raiz exata do 256. Vou colocar esse valor lá em cima, igual a 16. Confirmando que o nosso número, a princípio, ele poderia ter uma raiz exata, e nós verificamos que realmente ele tem. Um outro exemplo, a raiz do 564. Esse número, como ele termina em 4, ele também pode ter uma raiz exata. Nós temos que verificar se isso acontece ou não. Então, se esse número tem uma raiz, com certeza sua raiz ou é 2, ou é o 12, ou é o 22. Todos esses podem ser raiz exata desse número. Ou ainda o 8, o 18, o 28. Todos esses aqui também terminam em 4. Eles também podem ser raiz exata do 564. Vamos limitar um pouquinho. O 564, ele com certeza é maior do que 400, que é o 20 vezes 20. E ele é menor do que o 900, que é o 30 vezes 30. Então, se o 564 ele apresentar uma raiz exata, com certeza sua raiz ela é maior do que 20 e menor do que 30. Quer dizer que o 2 e o 8 não podem ser, o 12 e o 18 também não podem ser. Então, se esse número apresenta uma raiz exata, com certeza é o 22 ou o 28. Vamos testar. 22 vezes 22, 484. Então 22 ele não é raiz exata do 564. O 22 é a raiz exata do 484. 22 não deu certo. E o 28 vezes 28? Dá 784. Então 28 também não é a raiz exata do 564. Olha que interessante, gente. Confirmando que o número por terminar em 4 ele pode ter uma raiz exata, e nesse caso não deu certo. Ele não tem uma raiz exata. Pronto, então, eram 2 exemplos bem legais para discutir toda a teoria. Espero que tenham gostado, ajudado vocês de alguma forma, pessoal. Se isso aconteceu, curtam lá o vídeo, compartilhem com amigos. E convido vocês também a visitarem meu canal no YouTube, minha página no Facebook. E nos vemos num próximo vídeo. Um abraço a todos.